Em uma manhã abafada de setembro de 2011, um pescador de Manaus entrou no igarapé do Tarumã, esperando encontrar apenas o silêncio da floresta. Mas o que ele achou ali mudaria para sempre a história da cidade. Flutuando entre galhos e folhas, o corpo de uma mulher, sem identificação, com o rosto coberto por uma fita vermelha, parecia ter sido deixado como parte de um ritual. Nenhuma marca de luta, nenhum sinal de assalto. E ainda assim, algo naquela cena gritava violência. A partir daquele dia, começaram as perguntas que, mais de uma década depois, ainda não têm resposta. Quem era ela? Por que foi deixada ali em silêncio, no coração da Amazônia? E o mais inquietante, por que tantas pistas desapareceram antes de serem registradas? Era 6h15 da manhã, quando o pescador Adelmo Rodrigues, de 47 anos, deixou a pequena comunidade de São Raimundo, nos arredores de Manaus, AM. Ele seguia em sua canoa de madeira, descendo lentamente o igarapé do Tarumã, uma das dezenas de ramificações que cortam a mata densa da região. O ar ainda estava úmido da chuva da madrugada e uma névoa leve cobria a água escura como espelho. Adelmo conhecia cada curva do igarapé. Pescava ali desde menino e dizia que aquele trecho era vivo, como se observasse quem entrava e quem saía. Mas naquele dia, algo estava diferente. O silêncio. Nem pássaros, nem o som das cigarras. Apenas o barulho lento do remo cortando a água. Por volta das 7h30, ele notou algo preso entre os galhos de uma árvore caída. À primeira vista, parecia um boneco. Mas quando o barco se aproximou, o cheiro confirmou a pior hipótese. Era um corpo humano parcialmente submerso, com o rosto coberto por uma fita vermelha amarrada na altura dos olhos e o corpo envolto em um tecido escuro, semelhante a uma mortalha. Os pés estavam descalços e nas mãos restos de corda sugeriam que haviam sido amarradas. Adelmo voltou à margem, tremendo. Correu até o posto policial mais próximo e relatou o que viu. Meia hora depois, equipes do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local. A remoção foi difícil. O corpo estava em uma área de difícil acesso, cercada por lama e vegetação densa. Mas o que mais chamou a atenção dos peritos foi a ausência de sangue, tanto no corpo quanto na água. A mulher parecia ter sido colocada ali já sem vida, em uma posição quase ritualística. Sem documentos, sem digitais legíveis e sem testemunhas, ela foi registrada como mulher desconhecida no 108/2011. Tinha cerca de 30 anos, pele clara, cabelos longos e lisos, unhas pintadas de vermelho e uma pequena tatuagem no pulso esquerdo, uma borboleta com as asas abertas. Naquela manhã, a notícia se espalhou pelos rádios e jornais locais, e em poucas horas o corpo do igarapé se tornaria o assunto mais comentado da cidade. Mas ninguém imaginava que aquele seria apenas o primeiro de uma série de mistérios que envolveriam não só a polícia, mas também figuras poderosas de Manaus. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DEHS, de Manaus, sob o comando da delegada Ana Paula Tavares, uma investigadora respeitada, conhecida por não se intimidar diante de nomes influentes. Logo nas primeiras análises, a perícia descartou um simples assalto. A mulher não tinha sinais de luta ou arranhões, e o tecido que envolvia o corpo era de alta qualidade, possivelmente linho importado, algo caro demais para um crime comum. A fita vermelha nos olhos parecia um símbolo, não uma simples tentativa de ocultar a identidade. Enquanto isso, a imprensa batizava o caso de A Dama do Igarapé, e a cidade de Manaus acompanhava cada novo detalhe com fascínio e medo. As rádios locais reproduziam teorias, os jornais estampavam fotos aéreas do Tarumã e nas redes sociais surgiam versões cada vez mais fantasiosas, de rituais religiosos a crimes passionais. Mas foi um detalhe aparentemente insignificante que mudou o rumo da investigação. Na tatuagem da borboleta, o perito encontrou vestígios de tinta recente, como se tivesse sido feita há poucos dias antes da morte. E em uma busca por estúdios de tatuagem da cidade, uma atendente reconheceu o desenho. A mulher teria ido ao local no dia 10 de setembro, usando um crachá de visitante da Universidade Federal do Amazonas,
UFAM. O nome registrado na ficha do estúdio era Lívia Castro, 29 anos, mas ao checar os bancos de dados, descobriram que nenhuma mulher com esse nome havia desaparecido. A delegada Ana Paula decidiu ir até a UFAM. Lá, um professor do curso de biologia reconheceu a foto de Lívia, mas contou algo que intrigou ainda mais a polícia. Ela não era aluna. Tinha aparecido ali algumas vezes, sempre sozinha, dizendo estar fazendo uma pesquisa sobre plantas tóxicas da Amazônia. Depois, simplesmente desapareceu. Nos dias seguintes, uma denúncia anônima chegou à delegacia. Lívia teria sido vista pela última vez entrando em um carro preto próximo ao campus, acompanhada de um homem de terno. As câmeras de segurança registraram o veículo, mas as imagens desapareceram do sistema antes que a polícia conseguisse uma cópia oficial. A delegada percebeu que estava diante de algo maior do que um homicídio. Alguém estava tentando apagar as provas. E fazia isso com rapidez e acesso privilegiado. Naquele momento, o caso da Dama do Igarapé deixava de ser apenas um crime e começava a cheirar a corrupção e poder. Enquanto as buscas por pistas avançavam, a delegada Ana Paula Tavares recebeu um envelope anônimo sem remetente deixado na portaria da DHS. Dentro, havia fotos impressas e uma cópia de contrato com o logotipo de uma empresa chamada BioAmazon, uma organização privada que, em teoria, financiava pesquisas sobre o uso sustentável de plantas medicinais da floresta. Entre as fotos, uma chamou atenção. Lívia aparecia sorridente, ao lado de 2 executivos estrangeiros e um homem brasileiro, identificado como Paulo Neves, empresário e diretor regional da empresa. A legenda escrita à mão dizia: Projeto Igarapé Verde, 2011. O contrato anexado falava sobre a compra de uma área de floresta próxima ao Tarumã, justamente onde o corpo havia sido encontrado. Mas a delegada notou algo estranho. O documento não tinha a assinatura do governo, apenas carimbos falsos e rúbricas incompletas. Ao investigar a BioAmazon, Ana Paula descobriu que a empresa era, na verdade, uma fachada. Estava registrada em nome de laranjas, com contas bancárias ativas apenas por curtos períodos, e movimentações milionárias que desapareciam em menos de 48 horas. Lívia, ao que tudo indicava, havia trabalhado brevemente como tradutora e consultora ambiental da empresa. E, segundo e-mails recuperados por peritos da PF, ela teria descoberto que o projeto ecológico escondia um esquema de contrabando de substâncias químicas extraídas ilegalmente da floresta, compostos valiosos usados pela indústria farmacêutica internacional. Nos últimos registros de mensagens, ela avisava uma amiga: se algo acontecer comigo, procure o dossiê no armário azul. Mas quando a polícia chegou ao apartamento dela, o local estava completamente vazio. Sem documentos, sem computador, sem rastros digitais. Nem o armário azul foi encontrado. A delegada Ana Paula passou a ser pressionada por superiores para encerrar o caso. Falta de provas, crime sem autoria, encerre o inquérito, diziam os relatórios internos, mas ela se recusou. Sabia que alguém com poder estava tentando abafar o crime. Uma semana depois, recebeu um bilhete preso no para-brisa de seu carro. Pare de cavar, ou vai acabar no Igarapé também. A ameaça deixou claro: o mesmo destino de Lívia poderia se repetir. Ainda assim, Ana Paula não desistiu. E foi nesse ponto que ela descobriu a pista mais decisiva. Um pendrive esquecido no arquivo morto da delegacia, dentro de um envelope marcado apenas com a letra L. Dentro havia um vídeo, e o que ele mostrava mudaria completamente o rumo da investigação. Era uma noite chuvosa quando a delegada Ana Paula decidiu abrir o arquivo. O pendrive, datado de 14 de setembro de 2011, trazia um único vídeo, nomeado apenas como Teste Campo Final MP4. A gravação tinha pouco mais de 10 minutos, em baixa resolução, mas o som era nítido. A imagem mostrava uma clareira no meio da floresta. 3 homens, todos usando capas pretas impermeáveis, pareciam preparar algo próximo à margem de um igarapé. Entre eles estava uma mulher de cabelos longos, Lívia Castro. Ela usava a mesma roupa que fora encontrada no corpo, blusa clara, calça jeans e pés descalços.
As vozes estavam abafadas pela chuva, mas em determinado momento ela grita: "Vocês não vão conseguir esconder isso para sempre." Um dos homens se aproxima, com algo nas mãos, uma fita vermelha. A câmera treme. O vídeo corta por alguns segundos, e quando volta, Lívia já está caída no chão, imóvel. O homem de terno, identificado pelas imagens como Paulo Neves, o diretor da BioAmazon, se inclina, fala algo inaudível e, com calma, coloca a fita sobre os olhos dela. Depois ordena: "Deixem no Tarumã. Ninguém vai procurar aqui." A gravação termina com o som de um motor de lancha ao fundo e o barulho constante da chuva batendo nas folhas. Ana Paula assistiu ao vídeo em silêncio, com a respiração presa. A prova era definitiva. Mostrava a execução de Lívia e o envolvimento direto de um empresário com conexões políticas fortes. Mas ao tentar copiar o arquivo, percebeu que o pendrive estava programado para a autodestruição digital. O vídeo se apagou segundos depois, restando apenas o nome do arquivo e o carimbo de data. Sem a gravação, tudo voltava a ser apenas palavra contra poder. Nos dias seguintes, a delegada tentou levar o caso à Polícia Federal, mas foi afastada por motivos administrativos. O inquérito foi transferido e misteriosamente arquivado. Paulo Neves deixou o país 2 meses depois, alegando problemas de saúde, e a empresa BioAmazon encerrou suas atividades oficialmente no mesmo ano, sem nunca prestar contas sobre o projeto Igarapé Verde. Mesmo fora da corporação, Ana Paula continuou investigando por conta própria, mas em 2013 ela desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado próximo à Ponte Rio Negro. No banco do passageiro havia apenas uma fita vermelha. O caso de Lívia Castro, conhecida pela imprensa como a Dama do Igarapé, permanece sem solução oficial até hoje. Nenhum mandado foi expedido, nenhum suspeito formalizado. Nos arquivos da polícia, o processo está marcado como homicídio sem autoria definida. Mas para quem vive em Manaus, o caso nunca foi esquecido. Durante anos, o nome de Lívia virou sinônimo de impunidade e mistério. Nas margens do Tarumã, pescadores ainda dizem que, em noites de chuva, dá para ouvir uma voz feminina chamando por ajuda, vinda de dentro do igarapé, sempre seguida por um eco suave, como o som de uma lancha se afastando. Em 2018, um repórter investigativo tentou reabrir o caso. Publicou um artigo intitulado "O Projeto que Nunca Existiu", revelando documentos inéditos sobre a BioAmazon. Dias depois, o site saiu do ar e o jornalista deixou o estado. Ninguém mais tocou no assunto. Hoje, mais de uma década depois, o igarapé do Tarumã segue correndo silencioso entre as árvores, como se guardasse todos os segredos que os homens não tiveram coragem de contar. E quem passa por ali jura ver, entre os reflexos da água, um lenço vermelho flutuando, desaparecendo lentamente entre as sombras da mata. O tempo passou, mas o medo continua, baseado em fatos reais, adaptado em uma história ficcional para o canal Última Patrulha. Casos como esse lembram que, às vezes, a verdade está nas margens, escondida, mas nunca completamente submersa. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal, deixe o like e conte nos comentários. Você acredita que a morte de Lívia foi um crime abafado ou algo mais profundo aconteceu no coração da Amazônia?